Fala galera, beleza? Estou aqui de volta e ó, faz tempo que eu não baixo nesse cenário aqui, Estamos desenvolvendo a série O Dragão que Vive em Mim, em cima do capítulo 4 de Efésios. E hoje chegou o meu dia de falar um pouquinho com vocês sobre este capítulo maravilhoso do apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios. Então roda a vinheta aí, vamos que vamos! NG Pockets. Você já parou para pensar que tudo que não tem estrutura cai? Veja o Corinthians. Não tem estrutura, não tem jogador, logo tá onde? Cada vez mais embaixo. Bota a tabela do Brasileirão aqui do lado, editor. Caindo, caindo, caindo. É assim, galera. Prédio sem estrutura cai. Pense bem, um estudante que passa o ano inteiro zoando na frente da faculdade com a galera e não aprende nada. Qual é a consequência? DP, repetência. Pense bem, outra coisa, um profissional que é contratado para fazer uma função e ele não tem estrutura para executar essa função, mais cedo ou mais tarde ele vai rodar. As estruturas são muito importantes na nossa vida de modo geral. Você não deve estar entendendo nada. Por que você está falando de estruturas? É que eu peguei o texto de hoje. Hoje nós vamos refletir no texto de Efésios, capítulo 4, versículo 14 até o 16. Olha que diz, vou ler só um pedacinho. O propósito é que não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro como se fosse pelas ondas, nem jogados de lá para cá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem aos erros. E aí o texto continua falando sobre isso, o problema de não ter estruturas. Tá, mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso quando ele se refere a essa ideia de ir para lá e para cá sem estruturas? As raízes, as estruturas são muito importantes para a nossa vida enquanto cristãos, porque é isso que nos dá maturidade diante do Senhor Jesus e da nossa vida com Deus. Cristãos imaturos, cristãos sem raízes, são conduzidos para lá e para cá como um barco à deriva, um barco sem porto, fica viajando, fica perdidão. Por isso que ser cristão significa se aprofundar no Senhor Jesus. Para pensar. Você já foi em festa de criança? Eu lembro da festa do meu pequeno filho Benjamin, que agora está com 6 anos. Mas quando ele tinha 1 ano, ele tinha pouquíssima estrutura para andar, para falar, para se movimentar. E era mó barato, porque na festa vinha uma pessoa, pegava ele e levava ele para um canto. Aí vinha outra pessoa, que bonitinho, fofinho, e levava ele para o outro canto. E ele ia para lá e para cá. Chegou uma hora que ele olhou para mim e o pai conhece o olhar do filho com aquela cara de eu não aguento mais isso, esse povo me pega para lá, para cá, para lá, para cá. Por que ele era levado sem que fosse a vontade dele para lá e para cá? Porque ele não tinha estrutura para resistir a esses movimentos que levam-no para lá e para cá. O desafio do apóstolo Paulo é, crente, deixe de ser imaturo. Pense você enquanto cristão. Qualquer ideia, qualquer doutrina, qualquer mimimi, seja cristão ou não cristão, tem força para te levar para lá e para cá? Quando vem uma igreja com um movimento mais diferente, porque tem mais Deus ali. Ou quando vem um movimento político na rede social e você fala, eu vou abraçar isso aqui porque a salvação está aqui. Se você fica pra lá e pra cá com ideias que os outros constroem, sinto lhe dizer, mas você é como meu filho na festa de 1 ano dele, imaturo. E o desafio do apóstolo Paulo para nós nesse texto é que tenhamos raízes para que não caiamos a todo instante em ideias, em mimimi, em blá 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 das pessoas pelo mundo afora, seja de igreja X, Y ou B ou Z, ou talvez de qualquer ideia de qualquer tipo. Talvez você tenha escutado essa, tenha ido lá no fundo, lá, você falou, poxa, eu sou assim, quando surge uma igreja nova eu vou lá, quando algum político A ou B fala alguma coisa eu abraço ele e defendo, eu sou assim, eu vou pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Qual é a saída pra isso? Eu me sinto um trabalhador na estação da luz às 6 da tarde, eu não faço nada, eu só vou sendo levado. Sumiu! Eu tenho uma resposta pra você. Eu não, na verdade, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó,
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçam em tudo naquele que é o cabeça. E ele continua o texto e nos dá algumas lições. A primeira lição que ele nos dá é que devemos seguir a verdade em amor. Quem é a verdade? Um conceito? Uma filosofia? Não. A palavra nos ensina que a verdade é uma pessoa encarnada que deixou a sua história registrada no Evangelho. A segunda lição que o apóstolo nos dá para que nós não sejamos levados de lá para cá, é que nós estejamos ligados no cabeça. É interessante que essa figura bíblica dá a ideia de governo, como se tivesse alguém nos conduzindo. Isso nos dá raízes, nos dá direção e não nos faz ficar balançando para lá e para cá, para lá e para cá. E por último, a última resposta está aqui no versículo 16. Olha, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Percebeu? A raiz está ligada com a conexão à verdade, a conexão ao Cristo como cabeça e a conexão com a comunidade. Se você estiver desenraizado da verdade, do Evangelho, do Cristo, que é a cabeça, e da comunidade, que é o corpo que alimenta e nutre a si mesmo, você viverá como um barco à deriva. Você viverá como o meu filho de lá para cá, sem que a sua vontade seja respeitada. Para encerrar, eu queria trazer uma metáfora muito legal, que é a metáfora do cedro do Líbano. Se você não conhece esse tipo de árvore, é uma árvore muito peculiar. Para cada centímetro que ela cresce na superfície, cresce 1 metro de raiz. Quando o cedro do Líbano se torna uma árvore frondosa, ele já está tão arraizado, mas tão enraizado, que pode dar tufão, pode dar tempestade, maremoto, o bando de louco pode invadir a floresta aqui, não cai a árvore porque tem raízes. Sendo assim, a minha mensagem para você é: crie raízes para que você não caia, não sofra a queda. Como eu crio raízes? Primeiro, amando a verdade. Segundo, se relacionando com o cabeça que te dá a direção. E terceiro, vivendo plenamente na comunidade, porque é ela que te sustenta e que te dá raízes. É isso aí, galera. Valeu. Esse foi mais um NG Pockets de hoje, deste domingo. Te vejo no próximo domingo. Você que tá aí na telinha e vocês que estão aí no culto aí, ó. Presencial, hein? Presencial. Valeu, gente. Tchau. NG Pockets.